Olá, terceira série, tudo bem, meus amados? Como vocês estão? Professora Daiane aqui falando com vocês mais uma vez para retomarmos o nosso conteúdo, falarmos um pouquinho mais sobre as nossas atividades aí de química orgânica, né? Quero só comentar rapidamente com vocês sobre a atividade que eu solicitei na aula anterior ali, que era para vocês responderem, né, as questões sobre o uso do bafômetro, né? Então espero que vocês tenham dado uma olhada. Eu não observei as respostas de vocês ainda, não recebi todas, que vocês tenham levado em consideração duas coisas, tá? Primeira coisa é que o álcool, quem bebe e dirige, ele não coloca em risco só a própria vida, ele coloca em risco a integridade das outras pessoas também, né? Então, esse é o maior impasse, a maior dificuldade, e as pessoas entenderem que não é só ela que é prejudicada quando ela faz isso, e sim todos os que estiverem circulando em uma via pública, tá? O segundo impasse que vocês têm que pensar e considerar para responder esta questão ali na letra A, sobre o teste do bafômetro ser obrigatório, né, é que na nossa Constituição existe uma determinação de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, é um direito constitucional da pessoa recusar, se for o caso, de produzir provas. Então, mesmo sendo obrigatório, ele pode dizer que não quer fazer o teste do bafômetro. Porém, aí tem uma situação dúbia aí na lei que diz que o agente de trânsito pode multar o indivíduo, mesmo sem o teste de bafômetro, se ele apresentar outros sintomas característicos. Por exemplo, se ele estiver com hálito de álcool, se ele estiver com comportamento alterado, agressividade, essas outras situações. Então, ele pode aplicar o teste do bafômetro da mesma forma, tá? Então, são coisas ali que eu gostaria que quero que vocês tenham levado em consideração para responder as questõezinhas ali da atividade solicitada na tarefa, tá? E aí nós vamos continuar o nosso conteúdo ali na página 7, falando sobre o álcool. A primeira função orgânica oxigenada que nós vamos estudar é chamada de álcool, tá? Não só bebidas alcoólicas, como já falei para vocês, né? Não somente as bebidas alcoólicas, tá? Mas todo um grupo aí funcional conhecido pela presença da hidroxila, né? Dependendo da quantidade de hidroxilas que aparecerem ali nesse composto, esse álcool, ele pode ser classificado de formas diferentes. Ele vai ser um monoálcool se tiver só uma hidroxila, um diálcool se tiver duas hidroxilas e um triálcool se tiver 3 hidroxilas, certo? Dependendo da quantidade de hidroxilas ali do composto, vai ter alteração nas propriedades físicas, ou seja, ponto de ebulição, ponto de fusão, solubilidade, tudo isso vai ser diferenciado dependendo da quantidade de hidroxilas presentes na molécula. Isso significa o quê? Quanto maior a quantidade de hidroxilas, maior vai ser a interação, o tipo de ligação química presente ali, normalmente por pontes de hidrogênio, porque é a ligação de oxigênio com hidrogênio. Então, mais difícil vai ser o ponto de ebulição, o ponto de fusão, a solubilidade, né? Isso que está mostrando aqui para vocês na tabelinha aqui, né, sobre essa situação. Então, monoálcool, diálcool, triálcool. E aí, dependendo da quantidade de hidroxilas, o aumento no ponto de ebulição do composto, tá? Isso está ali na página 7, ok? Na questão da nomenclatura dos alcoóis ou álcool, né? Quando você quer falar no plural, você usa o termo alcoóis, tá? Na questão da nomenclatura, a única coisa que vai mudar é o sufixo, a terminação. Então, vocês já conhecem toda a parte inicial de nomenclatura lá dos hidrocarbonetos, já sabem como que funciona, e aí vai ter a mudança somente no final, que é que indica, né, a função orgânica álcool, que é a letra O
L. Então, todos os alcoóis terminarão com o sufixo OL, tá? Isso é o que está para vocês aqui, né? Indicando, então, sempre a questão normal que nós já conhecemos, prefixo, número de carbonos, o intermediário, o número, a situação das ligações ali, dupla, simples ou tripla, né? E o sufixo, que para os alcoóis será OL, tá? Aqui na tabelinha, mostrando para vocês a questão da nomenclatura e os exemplos. Então, você tinha lá, por exemplo, com um átomo de carbono, o hidrocarboneto, você tinha o metano. Com uma hidroxila, você vai ter o metanol, né? Com o átomo, com dois átomos ali aqui de carbono. No hidrocarboneto, você tinha o etano. Aqui você vai ter com uma hidroxila o etanol, tá? Essa é a única diferença aí na nomenclatura dos hidrocarbonetos, né? A situação seguinte, na página 9, ela vai trazendo para vocês vários exemplos ali de nomenclatura dos alcoóis, tá? Vários exemplos aqui. E aí mostra a situação de você ter também aquela nomenclatura semissistemática. Vou colocar para vocês aí mais alguns exemplos na descrição aí da aula, né? Mas existe essa situação. Então, quando a gente compra álcool lá no mercado, né? Agora o álcool gel tá o famoso, né? Pela situação aí da prevenção ao coronavírus, tá? Quando você compra álcool etílico, o que significa o álcool etílico? Ele é o etanol, né? Quando você compra álcool isopropílico, o que significa? Isso é o grupo funcional com o isopropil e o álcool. Então, o que seria? O propanol, tá? Aqui, então, tem a nomenclatura semissistemática, alguns exemplos, outros que eu vou colocar aí para vocês na aula também, né? Quando nós temos lá, por exemplo, no mercado, o álcool hidratado, né? O que é o álcool hidratado? É um álcool acrescido de água, tá? Aqui o álcool isopropílico que eu havia mostrado para vocês, ó, né? Então, é como se você tivesse o grupo funcional aqui ligado a um isopropil. No caso, os 3 carbonos. 3 átomos de carbono que a gente já saberia fazer a nomenclatura, tá? Na sequência, outras situações ali da solubilidade, né, das propriedades físicas aqui, né, e aí eu quero que vocês vejam uma situação aqui no finalzinho da página, ó, aqui no finalzinho da página, o que ele está dizendo ali para você naquele quadro azul ali. Quanto mais intensas forem as ligações intermoleculares, mais alto será o ponto de ebulição. Isso nós já sabíamos lá nos hidrocarbonetos, já acontecia a mesma coisa lá nos hidrocarbonetos, a gente já sabe isso. Quanto maior for a força do tipo de ligação química, das forças intermoleculares ligadas ali no composto, maior vai ser as propriedades, maior vai ser o ponto de ebulição, certo? E aí, só para praticar um pouquinho na questão da nomenclatura, eu quero que vocês vejam lá na página onde começam os exercícios, lá na página 16. Nós vamos fazer esses exercícios aí no próximo vídeo agora, ainda aqui nesta aula. Quero que vocês já vão dando uma viradinha lá na apostila, olhem aí o conteúdo que a prof está colocando e já vejam ali na página 16 o primeiro exercício que nós vamos resolver juntos daqui a pouquinho aí, na apostila, ok? Até daqui a pouco.